Olá, sejam bem-vindos a mais um CosturaCast e hoje com muita felicidade, né, e uma honra, temos aqui o Everton com a gente e o Sandro. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente o nosso CosturaCast. Quem vai conduzir vai ser o Everton. Por quê, né? Por que que o Everton foi convidado para conduzir aí o CosturaCast sobre, né, como foi a nossa experiência na Disney, o que que a gente pode aplicar no dia a dia do que a gente aprendeu? Porque o Everton, ele estuda, né, o jeito Disney de ser, ele procura levar isso também para os clientes, então ele vai contar aqui um pouquinho, né, e também porque que ele está conduzindo. E é isso, espero que seja de grande valia para você que está assistindo. E também já vou pedir para você compartilhar esse vídeo, né, com um amigo, com um empresário, para, né, ter essa experiência aí um pouquinho de como foi a nossa visita na Disney. Vamos lá então, pessoal. É uma grande honra, uma grande responsabilidade estar aqui com o Sandro e com a Ju, né? E sim, eu sou um fã do jeito Disney de encantar clientes, né? Esse é um livro que eu li há muito tempo atrás, e a gente começou a se conectar com esse jeitão. E quando eu soube que o Sandro e a Ju iam ter essa experiência, né, de ir lá para os Estados Unidos visitar a Disney. A gente já vem trabalhando há muito tempo junto e eu dei uma tarefinha para eles. Então vão para lá, curtam demais, aproveitem demais em família, só que vão também com o intuito, com o olhar do empreendedor, do empresário, para ver se é verdade mesmo, né? Tudo isso que a Disney propaga para o mundo aí, né? Se tem verdade nessa cultura, nessa missão, em tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai curtir demais, a gente vai ouvir demais e aproveitar a experiência que o Sandro e a Ju tiveram lá. Vamos lá então? Bora lá, Então, então. bora lá então. Eu tive que fazer uma colinha para não me perder, porque eu fiquei muito ansioso com essa conversa. Então, eu fiz uma linha bem lógica para a gente não se perder e você também poder aproveitar. E é interessante que todo CosturaCast traz dicas muito práticas, né? Uma grande sacada que conectou a esses treinamentos, a minha empresa com a CGTEP, é a praticidade. A objetividade que a gente tem de aplicar, de ser fácil de replicar e fácil entendimento. Então, eles vão trazer essa visão de cultura de uma forma que você que está assistindo a gente tem que aplicar na sua empresa amanhã. Assim que viu, já anota. Então, quando começar a ver esse CosturaCast, já pega papel e caneta e já anota que com certeza a gente vai pegar muita sacada do Sandro e da Ju. Vamos lá então. A primeira, né? A proposta que a Disney propaga para o mundo é muito intensa. E a Disney traz como propósito Disney gerar felicidade para pessoas de todas as idades e de todos os lugares. Essa é a proposta do propósito Disney. Fez sentido para vocês esse propósito durante a visita de vocês? Essa proposta que a Disney tem de gerar felicidade para pessoas de todas as idades, de todos os lugares? Essa proposta faz sentido, é verdadeira? O que vocês sentiram lá, Sandro? Então, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Everton, acho que com certeza faz muito sentido essa questão. Quando se fala em Disney, é tudo muito grandioso. Então, sempre me vem à tona a questão, né, de sonhar alto. Até tem um livro, né, até uns autores brasileiros de Sonho Grande, mas a Disney é muito disso, é muito sobre acreditar em fazer algo fantástico, algo fora do comum. Então, assim, quando a gente imagina eh, tudo que você imaginar sobre o jeito Disney de ser, pode multiplicar que é algo maior. E realmente está muito na cultura deles, no dia a dia, a gente percebe essa questão de levar o encantamento e de fazer as pessoas se sentirem-se felizes lá. Então é realmente fantástico a experiência de estar lá, a experiência de conviver nesse ambiente onde nada dá errado, né? Nada dá errado e é muito sobre isso, né? Eu acho que é questão de surpreender o cliente, muitas vezes é simplesmente fazer tudo dar certo e fazer com que as suas férias, o seu dia a dia estando lá, não tenha incômodos, não tenha estresse, não tenha nenhum tipo de imprevisto. Esse eu acho que é a grande questão. E realmente, né, eu acho que eles conseguem atingir muito essa questão da missão deles de tornar as pessoas felizes, né, Luciano? É isso mesmo. E complementando aqui, até para contextualizar um pouquinho, nós tínhamos um sonho de ir para Disney, que fazia tempo, né, Sandra? Então, assim, uns 15 anos pelo menos, né, de levar as nossas filhas lá
e da gente sentir essa experiência do lugar mais mágico do mundo, que assim, né, que é dito, e com muito foco, dedicação, trabalho, sempre acreditar, a gente conquistou, né? A gente teve esse prazer de conquistar esse sonho. E realmente essa filosofia da Disney de gerar felicidade, né? É isso mesmo, é maravilhoso, né? Não tem, acho que, palavras para explicar o quanto que foi maravilhoso viver essa experiência e, né, ver esse e sentir o jeito Disney de ser. Então, com certeza, eles aplicam esse propósito e a gente pôde sentir isso, essa felicidade. Pô, que incrível, né? E tem uma porcentagem muito grande de quem foi, se eu não me engano, 77% de quem foi gostaria de retornar em algum momento. Faz sentido isso? Tem esse sentimento de querer voltar um dia também? Sim, com certeza faz muito sentido, porque você primeiro não tem vontade muitas vezes de voltar logo, né? Fora, fora a saudade da nossa, do calor humano do brasileiro, da família e tudo mais, o que também é fantástico, depois a gente fala um pouquinho sobre isso também, mas realmente dá vontade de ficar, porque é um mundo encantado, né? E as coisas dão tudo muito certo, então ficar lá até estar nos resorts da Disney e tudo mais, é algo que não dá vontade de sair tão cedo. Então, com certeza, 70% das pessoas querem voltar lá, faz muito sentido. É, até quando você conhece um pouco do estilo Disney de ser, acaba te dando vontade de conhecer os outros parques deles, que no caso em Paris, na França, né, tem a Disney da França lá. E eu confesso que tenho vontade de conhecer lá também, e tenho certeza que, como a cultura é muito forte, quando a gente fala até um pouco sobre essa questão cultural, tenho certeza que é tão encantador quanto o da Flórida. É incrível quando o Sandro coloca isso, eu conhecendo eles do jeito que conheço, eles gostam muito de fazer dar certo, né? E a gente tem um entendimento que para fazer isso dar certo, com essa magia, com certeza por trás disso teve muito treinamento, teve muito condicionamento, teve muita repetição de processo para fazer isso dar certo, né? E é legal que a gente também tem essas questões aqui de que ficou mais perceptível para esse dar certo, dizem, né? A gente vai falando sobre E isso. também respondendo essa pergunta que se dá vontade de voltar, a gente ficou lá no total 19 dias, né, da nossa viagem. E com certeza, né, a gente pensa, puxa, agora passou, né? Porque foi tudo, eu senti que foi tudo muito corrido, né? A gente saía de manhã para ir nos parques, por exemplo, 7:30 da manhã a gente já estava nos parques, a gente voltava às vezes 9, 11 horas da noite, né? Para contextualizar um pouquinho também, toda a nossa programação, eu digo que foi perfeito, né? A gente apenas contratou um consultor, né? Que é o Matheus. A gente super recomenda o Matheus, né? E ele deu dicas para gente, né? Do que não podia faltar na viagem, porque foi nossa primeira viagem internacional. E deu dicas de quais parques a gente não poderia deixar de ir. Então, para vocês entenderem, né? Nos parques da Disney a gente foi no Magic Kingdom, no Animal Kingdom, no Epcot e na Hollywood, né, Studio, e no Spring, que é onde faz compras, né, nos outlets, Disney Spring. E também, além desses parques da Disney, né, que eu citei aqui 5, a gente foi no parque da Universal, né, a gente foi em 2 parques da Universal, e mais um de aquático, da Universal, e também fomos no parque do SeaWorld. Então, lá os parques, para vocês terem ideia, como a gente ficou tinha a opção de a gente ficar no resort da Disney ou da gente ficar em hotéis ali perto, a gente optou por ficar no resort da Disney, e a gente teve algumas facilidades, que, por exemplo, foi ter o ônibus à disposição, porque imagina vocês que para você andar nesses parques lá em Orlando, é como se fosse de Apiúna a Indaial, que, por exemplo, é 20 minutos, 25 minutos de viagem, né? Para vocês entenderem o tamanho que é esse mundo Disney. E é uma cidade, né? Então a gente teve esse benefício de ir sempre com o ônibus da Disney, nos parques da Disney. Então, os ônibus lá, eles passam a cada 15 minutos nos resorts da Disney. Então, a gente tinha das 7:30 da manhã até as 10 da noite, que a gente podia ir a cada 15 minutos, né, em um dos parques da Disney. Então, isso facilitou bastante a nossa experiência.
e também porque a gente teve acesso aos parques antes do público, né? Por estar lá no resort da Disney, a gente chegava antes e a gente ia naqueles brinquedos, a gente sabia que ia ter mais fila, então a gente acabou repetindo o brinquedo já de pegada, assim, e fora, né, que junto com as meninas não tinha como nós não ir em todos os brinquedos radicais, né, que a gente aproveitou os mais radicais, né, claro, se você for com uma criança, você vai ter outro foco, né, mas daí só para vocês entenderem, né, sobre essa pergunta e com certeza no dia seguinte, quando a gente chega aqui no Brasil, eu digo que foi a mesma felicidade que foi de viajar, foi de voltar também, porque a gente teve uma receptividade, né, calorosa e depois durante até a nossa fala quero falar um pouco sobre isso também. Muito legal. É, eu que convivo com a CIGETEP, eu fico muito satisfeito em ver, né, a verdade da CIGETEP em vivenciar a cultura todos os dias. A CIGETEP vivencia a cultura dela todo dia, né? Quando a gente fala de cultura, tem muito a ver com identidade, missão, visão e valores. Eu sinto isso tanto na gestão quanto no time CIGETEP. E tendo isso em vista, a cultura CIGETEP, diante do entendimento de vocês como cultura, o que a gente viu na Disney? Que conexão teve a cultura CIGETEP com a cultura Disney? Assim, o que vocês... Ah, isso a gente também faz, isso a gente também vive. O que foi claro para vocês? Olha, a gente viu muitos valores que a gente aplica aqui no nosso dia a dia, e que lá também existe. Primeira questão, atenção ao cliente. Atenção ao cliente é um dos pontos número um da Disney, né? Então, atenção a fazer a coisa dar certo, fazer acontecer e resolver rápido os problemas. Então, isso é uma coisa que a gente aplica no nosso dia a dia e que lá é muito forte, realmente. Eles têm uma série de protocolos, uma série de controles e de qualidade e tudo mais, que dá muito certo, funciona muito bem. Só que em alguns momentos, algumas coisas acabam fugindo do controle por N motivos, e o grande segredo, e que a gente aplica muito na CGTEP, é de resolver rápido, porque nem tudo sai como a gente quer às vezes. Eu vou contar aqui um episódio que a gente teve dentro do hotel, do resort lá da Disney, o o All Star Music, nós estávamos, é um resort econômico até, e a gente foi no Walmart, fez algumas compras e deixamos algumas sacolas no quarto, e essas sacolas estavam, eh, como o quarto era relativamente pequeno, a gente colocou as sacolas e acabou recolhendo, tirando algumas coisas de algumas, e deixamos um montinho de sacola vazia, sabe como a gente guarda em casa? Sacola dentro de sacola, fazendo um montinho, e estava junto as sacolas vazias e uma sacola que as meninas tinham comprado alguns chocolates, algumas guloseimas e algo nesse sentido. E quando a camareira foi recolher e fazer a limpeza do quarto, ela acabou, acredito que jogando uma sacola de chocolate, que tinha lá algumas coisas, no lixo junto com as sacolas vazias. Quando nós chegamos lá, nós tínhamos certeza, até quando a Tainá chegou no quarto, ela tinha mostrado, ó, pai, comprei isso, comprei aquilo e tal. Eu peguei e disse, dá uma passadinha lá na recepção e comenta com eles que a gente tinha sacola ali. Porventura não apareceu lá no reciclado, algo nesse sentido, uma sacola com produtos novos, que aí talvez eles guardaram até lá para vocês. Chegou na recepção, eles comentaram: ó, será que não encontraram uma sacola com produtos bons e tal? Porque a gente tinha lá no quarto. Aí eles da recepção mesmo comentaram: ah, provavelmente a faxineira jogou no lixo achando que era reciclado. Mas não se preocupem, o que que tinha dentro? Pediram o que que tinha e já fizeram crédito para o quarto, Nossa, sem pedir nota fiscal, sem pedir muitas informações. Simplesmente resolveram, acreditaram aquele valor na nossa conta do quarto e tudo certo, sabe? foco em resolver. Foco em resolver, sem complicação. E isso é muito forte para nós também. Que legal. Foco em resolução dos problemas sem complicação. E fora, né, todo o Pô, procedimento do dia a que dia. incrível, Sandro. Sim, é É, legal. é tão intenso que a Disney ela propaga muita coisa interessante, né? Incrível para o mundo todo. E quando a gente tem a oportunidade de validar e lá, né? Botar o pé na Disney, não é bem assim, não, é bem assim mesmo, né? É incrível. E eu que sou um aficionado no jeito Disney e ainda não coloquei o pé lá, sou obrigado a sugar vocês, né? Com relação a isso. Então, uma coisa que é muito legal que hoje a gente aplica nas empresas também são sobre valores, né? Que são sobre as chaves do negócio. Que a gente conduz a nossa rotina, o nosso dia a dia, embasado nas chaves. Por exemplo, né, a esses treinamentos. Os meus valores são educação, ética e entusiasmo. A todo momento eu tenho que transparecer essa verdade.
o quanto eu venho me reciclando, me informando, validando as formações, a minha educação, o quanto é ético, né, responsável, honesto, eu sou leal com o meu cliente, e o entusiasmo, né, o quanto vibração eu tenho para transmitir para o cliente. E a Disney traz como chaves da Disney. Agora eu quero ver, vocês vão falar de um por um, tá? Vou falar os quatro aqui, depois eu quero que eles digam para nós se realmente cada um está validado. Número um, segurança. Número dois, cortesia. Número três, show. E número quatro, eficiência. A pergunta, né? Então, fale sobre como identificar ou não, Sandro, essas chaves. E essas chaves são nítidas, são claras, o quanto eles se importam com segurança, cortesia, show e eficiência. Então, vamos de uma por uma. Segurança. Tá claro? Tá visível? Com certeza, segurança. Nós fomos em 5 parques da Disney e montanhas russas radicais, grandes, né, muita coisa radical e as meninas adoram isso. E com relação à segurança, você não tem quase medo. Por quê? Porque é tudo muito cuidado. A gente percebe assim, o detalhe com relação ao cinto, com relação ao ambiente. Então você se sente confortável. A gente já foi, é claro, em parques aqui que é fantástico também, tipo o Beto Carreiro, que é maravilhoso. As meninas, às vezes, o que comentam, né? O Beto Carreiro é muito, às vezes, parece que é mais. é, é mais radical algumas coisas. Mas eu diria que é uma questão mesmo de que lá você se sente tão confortável que às vezes a adrenalina às vezes acaba ficando um pouquinho, né, abaixo do que a gente vê às vezes numa Big Tower, no Beto Carreiro e tudo mais. Só que é porque realmente a segurança é muito grande, né? Então a gente percebe isso. Então existe a lacuna entre o radical e a segurança, mas eles prezam muito, muito por isso e é muito verdade sobre esse primeiro princípio deles de E é intenso isso, Sandro, porque uma coisa é eu te anunciar segurança, né? Não pode isso é o que é seguro. é, Mas uma coisa é eu me sentir seguro, né? Eu aham, estar no aparelho, ver o tamanho, como o Sandro tá falando daquela montanha-russa, e não, eu tô tranquilo aqui, me sinto Sim, seguro. sim, Não pode ir, amarra o cinto aí, faz um torniquete aí que tu não vai cair. Não, eu tô me sentindo seguro, eu tô é, tranquilo aqui. Me senti exatamente. confortável no monstro daquele lá, né? Isso que é incrível, né? Muito legal. E também exemplificando essa questão da segurança, até achei que o Sandro ia comentar que foi algo que chamou muita atenção dele lá. Ele falava muito ali no hotel da Disney mesmo, no resort, tinha algumas piscinas. E a gente percebia que quando trocava de profissional, porque sempre tinha guarda-vidas, salva-vidas, né? Acho que tinha 4 cada piscina. E as piscinas não eram tão grandes assim, mas tinha 4 salva-vidas em cada piscina. E quando eles trocavam de profissional, eles tinham uma rotina, um procedimento para trocar. Então, quando aquele um salva-vidas chegava, ele olhava cada canto da piscina, ele fazia assim com a mão, inclusive, né, Sandra? Ele fazia e sentava no posto. E quem estava, o profissional que saiu do posto ia lá e fazia o mesmo Repetir o procedimento, processo. o mesmo processo. E Nossa, era incrível, porque todas as vezes que a gente viu essa troca, todos os profissionais incrível. fizeram da mesma forma. Então, são pequenos detalhes e que a gente realmente. A gente sentiu isso, a gente sentiu essa segurança, sabe? E a gente pensou, puxa, imagina se alguma criança se afoga, ou, olha só a repercussão que poderia dar disso. Então, olha o cuidado que eles tinham. Na nossa concepção, uma piscina daquele tamanho, um salva-vidas seria o suficiente, porque a piscina não era tão a gigante, né? maioria das piscinas, igual tinha no resort, aqui no Brasil, nem salva-vidas tem. Então, em todo lugar a gente sentiu essa segurança, assim, sabe? Pô, Realmente, que assim. incrível. E, e a segunda chave, Ju, cortesia. Aonde? Como? A gente sentiu cortesia Disney. Então, a cortesia Disney, falar, né, de atendimento, é tudo através de protocolo, assim, sabe? Realmente, o que eu achei que talvez ia me surpreender mais era que os atendentes iam ter sorriso no rosto a todo momento, e não, né? Entende? Então, nesse momento, eu pensei, puxa, a mágica eu acho que está na nossa empresa, Muito né? legal. Quem sou eu para comparar a Disney com a Cincinnati, tipo Perfeito. assim, né? Mas a cortesia existe, mas o calor humano
tá igual, talvez, não sei se eu posso dizer brasileiro aqui, aí, tipo, talvez nem entre na cortesia, né? Entre nesse a mais, assim. Então, eles eram muito respeitosos, né? Resolveram rápido os desafios que a gente passou, que não foram muitos. Uma questão que a gente foi para lá, que todo mundo comentava, vocês não precisam falar inglês, porque no parque da Disney vai ter sempre alguém falando a língua de vocês, português. Então, foi algo que durante esses 15 anos eu não me preocupei em falar inglês, né? Eu foquei em outras coisas. Mas a gente chegou lá e não, eles falavam inglês e não falavam português, né? Mas eles procuravam nos entender. Então teve essa cortesia, né? De um gesto e vamos lá, vamos se ajudar. Apesar de que a Tainá e a Luma, elas tinham uma facilidade de se comunicar, mas daí eu e o Sandro, né, a gente já não tinha essa facilidade. Então a gente percebeu essa cortesia, mas não é aquela coisa de 100% de sorriso no rosto a todo momento. É mais você se sentir bem, se sentir confortável, sabe? É muito intenso trazer que daí, no meu entendimento, então, cortesia Disney é ser prestativo, Sempre. é resolver, é Isso, estar Isso, pronto, não deixar tu passar perrengue. isso. E a nossa exatamente. cortesia tem a ver com sorrisão, tem a ver com Simpatia. simpatia, né? Tem a Isso, ver com empatia. Muito, muito legal isso, a gente poder ouvir isso de quem experienciou para poder fazer esses comparativos, né? Porque o brasileiro, às vezes, ele aumenta simpatia e tenta sorrir e deixa de resolver, né? E deixa de entregar excelência. E o foco da Disney está em ser excelente, né? Excelente. Talvez menos simpático e mais excelência. Então, isso é importante a gente usar essa essa relação de forma racional e inteligente também para nossas empresas e para nossa prestação de serviço, né? É claro que o calor do brasileiro, o jeitinho brasileiro de ser, e a gente teve depois na volta até uma passagem pelo Ceará, e esse contraste fica muito legal, né? Sobre o jeitinho brasileiro. Mas realmente ele muito. Teve um dia que, por uma ocasião, o meu pé inchou um pouquinho e eu estava mancando na saída de uma fila de um brinquedo. Mas eu não cheguei a sair da fila, já veio um profissional oferecendo cadeira de roda e tal, né, para ver se eu estava bem, para ver. Então, assim, eles são muito prestativos. E esse calor humano, esse calor do brasileiro, essa simpatia toda aqui, eu acho que é muito nossa, sabe? Diferencial. E faz falta. Quando você fica 20 dias fora, você sente falta disso também. Então, tem muitas oportunidades para o povo brasileiro também. Daí a grande chave da Disney é a chave show, que é a terceira chave. Então, segurança, cortesia, show. O que que tem para falar sobre o show? O show é lindo, é maravilhoso, é tudo muito encantador, é muito grandioso, como eu comentei antes, né? Então, as coisas são tudo perfeitinho, como se diz, você não vê erro, desde a caracterização dos personagens, aquilo que você vê no cinema, se replica ao vivo na tua frente, e isso realmente é muito encantador. É tudo, sem contar alguns brinquedos que são maravilhosos, culturalmente falando, sobre, por exemplo, o Epcot, que tem alguns brinquedos que você simula voos pelos países, então é muito cultural, muito fantástico mesmo, e eles sabem fazer isso com maestria, dar show. Nossa, que incrível, né? exatamente. E falar em show, realmente é todo o conjunto da ópera, né? Eu vou dizer que foi um show. Eles têm alguns shows lá, né? Shows realmente de apresentações, quando a gente foi no Magic Kingdom lá, para abrir o parque, eles fizeram um show onde tinha as princesas, né? A Minnie, o Mickey, fizeram lá ao vivo pra gente esse show, né? Depois teve fogos de artifício em dois parques que a gente foi, né? Mas o show ele está em todos os detalhes, está em todas as experiências que você vive lá dentro, né? Desde o momento que você está no seu quarto, que você se sente em casa, que você está indo lá com o transporte, que daí já vai falando a história Disney, para onde você está indo. Na fila do brinquedo, por exemplo, a gente se envolvia naquele brinquedo. Então, assim, o cheiro, a temperatura, cada detalhe, a decoração envolvia você no brinquedo. Então, quando você estava na fila, às vezes a gente chegou a ficar, a gente não ficava muito tempo nas filas. Eu sinto assim, né? Então, vamos dizer que, sei lá, eu fiquei 45 minutos numa fila, mas você nem se percebia que estava numa fila. Até porque, assim, todas as filas para chegar no brinquedo são cobertas. Então, tinha sol, era 28 graus lá, muito sol, então você queria estar numa fila, você não queria estar caminhando, né? E daí, quando você chegava no brinquedo, cheguei. Tipo assim, sabe?
Eu nem percebi que tinha 45 minutos na fila, por conta desse envolvimento da característica até chegar no brinquedo, de contar a história, de sentir cada detalhe, sabe? E realmente, e assim, lá na Disney eles fecham os brinquedos, por exemplo, 9 horas da noite. Então você caminhava o dia inteiro, 9 horas da noite ainda teve o show, dois no Epcot e no Magic Kingdom, e você ficava lá no show e você não sentia um cansaço, sabe? Porque era tudo muito encantador, assim. É Então, incrível, né? Como existe um processo inteligente envolvido, né? Para para quem está visitando, tá envolvido, tá entretido com aquilo, né? E tu nem perceber o tempo de fila isso. incrível, né? E o que é legal ali também é que a todo momento você se movimenta na fila, você nunca fica parado na fila. Eles fizeram uma estratégia de fila que você caminha e de repente você entra numa sala. Aí fecha as portas, aí é um grupo eles sempre estão atentos assim a quantas pessoas que você tem junto. A gente, né, em quatro, então eles sempre se preocupam com isso, de deixar ali as pessoas que foram junto, né, estar junto nos brinquedos, nos momentos. E daí você entrava numa sala, fechava as portas. Aí ali tinha mais A parte da história. uma parte da história, alguém falando no monitor. Beleza, passamos dessa fase. Agora vai vir brinquedo. Mais uma fase, mais uma sala. Aí tinha brinquedos que tinha 3 salas que você passava, daí você pensava, agora é o brinquedo. Não, ainda não é. Agora... sabe, que ele te preparava assim. E daí quando você chegava no brinquedo, Não, é engraçado aquele que show a foi. quarta chave da cultura Disney é a eficiência. Então, tendo em vista que vocês falaram sobre segurança, cortesia, show, diante de tudo isso, Sandro, um nível de eficiência para isso acontecer. Eles têm muitos protocolos e esse nível de assertividade com relação à eficiência é muito alto, é muito alto. Eles não, praticamente não erram, né? Então, Nossa, não, em todo o impacto. Então, a gente teve algumas experiências, por exemplo, quando nós fomos em outros parques que não é do complexo Disney, né? Estando na Flórida, você quer visitar tudo um pouco, então a gente foi visitar alguns parques que não são, sem citar nomes, mas a gente percebe muito a diferença. Percebe muita diferença nessa questão do protocolo, das coisas dando certo. Nós fomos num outro parque que a gente ficou na fila e a fila não era coberta, pegou um pouco de sol, ficamos uns 40 minutos na fila, chegamos próximo do brinquedo, o brinquedo estragou. E aí eles comentaram, o brinquedo tá com problema, a gente está fazendo manutenção, não tem previsão para voltar. Mas simplesmente não tem previsão para voltar. Algumas pessoas, se quiserem esperar, esperem, mas sem previsão. Depois de mais uns 15, 20 minutos esperando, eles comentaram que o brinquedo não ia mais voltar. E aí simplesmente a gente perdeu aquele tempo, porque ele está quase chegando, e aí você fica naquela dúvida, fica ou não fica na fila, né? sim, Então, esse tipo de coisa na Disney a gente não viu em momento nenhum erro acontecendo, sabe? nossa. É tudo muito pensado e a eficiência é altíssima. É incrível, Sandro. E é muito intenso quando a gente vai em treinamento de vendas ou treinamento de atendimento ao cliente. É muito comum eles trazerem os pilares Disney, né, de atendimento, que são cenário, processos e pessoas. Cenário, processos e pessoas. São os pilares do atendimento Disney. É, como que a gente consegue, Sandro e Jô, diante de tudo que a gente viu lá, aplicar isso para a nossa rotina, para as nossas empresas, com relação à ambiência, né, o cenário que a gente cria, processos bem estruturados e pessoas bem treinadas. Como que a gente consegue adequar isso para a nossa realidade? É, eu vou Quer começar começar? falando novamente, né? Sim. Eu vejo que treinamento é a base de tudo, né? Então tem que estar constantemente treinando, constantemente investindo na cultura, porque aquilo que está impregnado no teu jeito de ser, no dia a dia, não basta você falar, tem que praticar, né? Então os próprios gestores, muitas vezes não adianta a gente vir para a empresa, como aqui na CGTEP a gente comenta sobre a importância de estar todo mundo feliz para poder dar o seu melhor, né, de se preocupar com o ser humano, do sorriso no rosto o tempo todo, e que a gente comenta, não tem como você passar algumas informações e agir diferente, né? Então, aqui nós temos na CGTEP, inclusive, temos muito forte isso, a questão de chegar, dar um bom dia caloroso para todo mundo, sorriso no rosto, mesmo diante dos problemas, nós já temos a nossa missão, né, de transformar
desafios e oportunidades. Então, assim, isso prepara muito e está no cerne das pessoas quando aparece um desafio, e aqui a gente não tem problema, a gente sempre fala isso, Amém. a gente tem alguns desafios e as pessoas já estão preparadas para enfrentar, né? E isso é um exemplo, e na Disney isso acontece muito, os protocolos são fortes, e não existe milagre, existe disciplina. Então a gente percebe, tá, talvez esse, se fosse falar de um ponto onde eu achei, e nós achávamos que era realmente algo mágico, né? Algo, um encanto, a magia Disney, a gente veio de lá com essa questão de menos magia e mais disciplina. Então, eu imaginava assim, eu vou entrar num ambiente encantado, num mundo encantado, onde as coisas se resolvem e a gente não percebe, ou que é tudo maravilhoso, tem a mágica por trás daquilo que a gente não consegue entender. Quando você vai com essa perspectiva de empresário, com essa perspectiva de olhar os processos, você percebe que é disciplina, não existe mágica, existe dedicação, treinamento, protocolo, e é isso. A, a, a magia está na eficiência dos processos, assim. Fazer o negócio acontecer com excelência. Isso. Exatamente, né? Desde cenário, então eles, né, se preocupam nos detalhes. Por exemplo, quando a gente chegou no hotel, é um exemplo, né, de cenário assim para contextualizar um todo. E como eles pensam em cada detalhe. Quando nós chegamos no hotel, a gente foi, né, recebido lá por eles e a primeira coisa que eles falaram é o seguinte: receberam a gente de uma forma bem simples, assim, bem rápida, né? Ok, e tal. E a Tainá, por exemplo, fazia aniversário lá, né? No dia 26 de abril, fazia 18 anos. Aí já deram um crachazinho para ela de 18 anos. Disseram, ó, o quarto de vocês seguem aqui à direita. Aí a gente, eles não vão levar a gente lá, né? Nossa, já tudo era expectativa, né? Não vão levar a gente lá. Mas a gente entendeu por quê. Porque a gente andava quase 1 quilômetro para chegar no nosso quarto, para Nossa, saber a grandiosidade só daquele hotel, né? Que era um hotel econômico, né? Um resort, mas era tudo muito grandioso. E no nosso, tá, então vamos, né? Só que eles confiaram na gente, e a gente já passou ali por piscina, a gente já passou por um jardim maravilhoso, plantas que pareciam ser pintadas à mão. E quando a gente chegou no hotel, dentro, né, do nosso quarto, na TV já tinha Bem-vindos, família Packer e Tavares, e nossa. parabéns para a Tainá aos seus 18 anos. Na TV já tinha essa Incrível. identificação com a gente, então ali a gente já se identificou, né? E todos os detalhes, assim, é tudo muito limpo, falando em cenário, uma limpeza que eu vou dizer também, né, indo nos parques da Disney, eu numa fila dessas, eu acabei tirando meu tênis, porque eu estava com um probleminha na unha, mas que já se resolveu ali também, e eu tirei o tênis e caminhei um pouco descalço. Quando eu fui pegar e colocar o tênis de novo, meu pé não estava sujo. Olha a limpeza, né? Olha só o nível de limpeza. Então, e a gente viu, por exemplo, ali no hotel, que à noite tinha pessoas que trabalhavam durante a noite e lavavam todos os dias à noite. Então, Nossa. enquanto uns dormem, outros estão limpando. Então, realmente essa questão, não é? A magia é o quê? A disciplina, o processo. Lá nos parques também, imagina, 150 mil pessoas que passam todos os dias, né? E eu não sujei meu pé caminhando lá na fila. Meu Deus. Teve uma outra fila que eles mandaram colocar o tênis, porque ele não podia, protocolo de segurança, né? Mas tipo banheiro. Eu sou uma pessoa que a Brenda tá aqui sabe que eu tenho que dizer, eu sou muito do banheiro, né? A cada 1 hora, porque eu tomo muita água, preciso de banheiro. E eu sempre tinha um banheiro à minha disposição, era incrível. Tem banheiro ali, tem banheiro. Então, sabe aquela história que você não vai passar vontade de ir no banheiro? Realmente. E incrível, todos os banheiros, assim, uma limpeza impecável. E isso era desde o começo até no final do dia, sabe? Não faltava nada no banheiro, era tudo muito limpo, né? E também essa questão, tinha água, né, disponível também, né? Então, indo no banheiro tinha água também, se você tinha garrafinha você já abastecia. Então, estava muito tranquilo, tudo fluía, então o cenário 100% tudo limpo. Falando ali em processos, a gente percebeu que realmente não é milagre, é processos bem definidos. A gente percebia que as pessoas sabiam o que estavam fazendo lá, os atendentes, né, quem conversava com a gente. E também detalhes no atendimento ali, falando em pessoas, é que eles estavam sempre muito uniformizados, né?
assim, uniformes muito bonitos, cada parque tinha um tema, cada parque tinha a sua cor de uniforme. E aí o que eu percebi também é que tinha muitas pessoas atendendo em cada brinquedo, diferente de outros parques que a gente foi. Então tinha pessoa no começo da fila informando quanto tempo que ia a fila até ali, mas as filas sempre nos surpreendiam, porque dizia que era 45 minutos, a gente parecia que tinha 10 minutos de fila. Então sempre tinha uma pessoa na entrada e tinha duas pessoas no brinquedo no mínimo. Então eu percebi isso, que tinha pessoas disponíveis para você ali, se você precisasse de alguma coisa e também para te ajudar aí no brinquedo, Pô, né? incrível, incrível que vocês falando, né? Eu aqui com as perguntas prontas e a gente vai juntando as pecinhas, né? Quando a gente fala dos pilares, cenário. Em tudo que a Ju e o Sandro falaram, o cenário estava proposto para a experiência incrível, né? Então, na fila, então já vão te ambientando. Então, o cenário está pronto para te não sentir tempo de fila. Então, quando tu entra no hotel, é quase 1 quilômetro até chegar. Aí tu vai tendo a experiência de todo aquele mundo incrível, né? Um jardim incrível, Sim. a limpeza, tudo. E como os processos fazem sentido e funcionam, né? As pessoas, né? A Disney não chama as pessoas de time ou de equipe, chama de elenco. Então, o time está preparado, está qualificado, está capacitado, está treinado e está caracterizado para proporcionar a melhor experiência possível. O elenco, Isso. todo dia, quando ele bota o uniforme, ele está pronto para dar um show. A gente traz muito isso para as empresas Uhum. hoje, né? E quando a gente abre as portas, quando a gente abre a porta do CGTEP, que a gente passa a chave, pode vir, cliente, pode vir que a CGTEP está pronta para te dar um show. Porque o elenco da CGTEP é o elenco que treina, o elenco que se prepara, né? O elenco que está caracterizado para te bem atender. Independente de problemas pessoais, né? Algumas razões pessoais ou não, mas tem que vir com esse otimismo, com essa positividade, com o intuito de resolver, né? De transformar desafio em oportunidade. Essa é a grande missão. Então, olha que louco como a gente consegue conectar a verdade CGTEP com a experiência Disney, né? Eu estou fascinado com tudo Uhum. isso, tá? Eu tô fascinado. A gente vai acelerar porque senão, né, não é É. podcast, vai ser uma maratona Costura Cast, né, sobre a Disney. Muito louco. Para a gente já encaminhar para os finalmente aqui, como vocês avaliam essa relação expectativa-experiência da Disney, assim? Porque a gente sai daqui com aquela ânsia, né? Nossa, pegar um avião, vamos descer nos Estados Unidos, uau, Disney. Então, a Sim. expectativa lá em cima. E como a gente avalia essa relação expectativa-experiência? Então, eu diria que a expectativa era muito grande sobre a magia, como você comentou antes, né? Então, esse lugar mágico. Então, acho que essa é uma expectativa que talvez eu tenha vindo com uma diferença, com uma visão diferente sobre o que que é fazer algo mágico, né? Boa. E o que que realmente importa. Então, acho que até como experiência para nós, empresários brasileiros, o que que realmente o consumidor leva em consideração? A resolução rápida dos problemas, né? Então a gente foi super muito bem atendido, então já há tempo que a gente sonha com isso, inclusive lendo livros e tudo mais sobre a questão do jeito Disney de ser, das coisas que funcionam, as coisas que dão certo. Então essa expectativa ela foi muito bem atendida, né? Realmente com relação a isso a gente tinha muita expectativa. A parte de prestação de serviço eu acho que é uma questão cultural americana e a gente percebe que tudo que está relacionado a serviço é um pouco mais difícil de fazer acontecer cada vez mais em qualquer lugar do mundo até, mas nos Estados Unidos muito mais. Um exemplo, por exemplo, quando chega no hotel, na recepção, eu percebi chegar uma senhora com um filho e um monte de mala, onde o atendente Disney foi lá, ajudou a tirar do Uber as malas, colocou num carrinho, e aí a mulher e o filho foram meio caminhando, e ele disse, não, a senhora vem aqui, a senhora que empurra o carrinho, né? Então ele pediu para com cortesia, mas ele disse, não, é a senhora que tem que levar o carrinho, não é nós. Então ela voltou e foi empurrando o carrinho. Então assim, algo que talvez isso é algo que eu não imaginava para só que é a questão de você fazer as coisas dentro de protocolos, que é certo, né? Mesmo com algumas restrições que o americano também tem, que é a falta de mão de obra, a necessidade cada vez maior de profissionais na área de serviço, então isso é meio escasso na prestação. Agora tudo funciona, então eu acho que com relação à expectativa e realidade, é mais nessa questão mesmo, de prestação de serviço um pouco maior, só que em contrapartida as coisas funcionam muito bem
e dá tudo certo. E o que realmente importa é isso, né? É atender a expectativa é, de qualidade de atendimento do cliente, né? Fazer acontecer da forma certa. Com Isso. as ferramentas que se tem, né? Sim. Eu concordo com o Sandro sobre essa visão, né? Magia, expectativa Expectativa real. e realidade. E o que que isso mostra pra gente, né? Que essa questão de assistencialismo não tem lá, falando dos Estados Unidos como um todo, né? Cada um tem a sua autonomia e cada um tem que fazer a sua parte, né? Não é porque a gente estava lá no resort da Disney que a gente não ia empurrar nossa mala, né? Afinal de contas, a gente estava se sentindo em casa, né? Se eu estou na minha casa, eu faço as minhas coisas, não é assim? Faz sentido. Então, e isso a gente percebeu muito lá. Inclusive, saindo um pouquinho até do complexo Disney, para a gente até contextualizar essa questão da pessoa ter autonomia, da pessoa ser dona da sua vida, das suas consequências, né? Ser independente, não depender muito de outras pessoas. Por exemplo, a gente estava na Flórida, em Orlando, e a gente foi até Miami, né? Que já fazia parte da nossa programação. E a gente ali alugou um carro e a gente foi até Miami, né? Até 3 horas de viagem. E chegando lá em Miami, Sandra precisava de uma medicação, de um remédio, e eu e a Tainá e a Luma saímos à procura de uma farmácia, né, para encontrar esse remédio. E a gente colocou no Maps, né, a gente andou 2 quilômetros, quando a gente chegou nessa farmácia, na verdade era um consultório. Mas ali perto a gente viu que tinha um mercado, a gente foi lá para ver se talvez tinha alguma coisa de remédio, né? Que também estava indicando alguma coisa. Aí a gente foi nesse mercado, na parte de superior tinha gôndolas com remédios, né? E daí a gente chegou lá, tinha uma pessoa arrumando os remédios no estoque, nas prateleiras, e a gente perguntou: cadê vocês têm o farmacêutico, né? Que a gente precisa pedir o remédio? Não, aqui a gente não tem farmacêutico, aqui cada um pega o seu remédio, Nossa. Como né? supermercado, né? Como supermercado, cada um vai lá e pega o que precisa e depois vem e paga. Então, não tem muito desse assistencialismo, entende? As pessoas têm mais autonomia, as pessoas têm que ir em busca do que elas querem. E daí a gente foi pesquisar um pouco, né? Claro, nesse mercado de remédio, eles não vão deixar remédios assim controlados, né? Que daí, por isso que talvez indicou o consultório, que Sim. daí a gente teria que ter passado por um médico, né? Então são remédios mais tranquilos, mas a gente foi pesquisar sobre a legislação dos Estados Unidos e realmente lá, para você, olha só, né, a diferença. Lá não tem o SUS, né? Então eu tenho que, se eu quero ter se eu preciso, né, de um hospital, eu tenho que ter meu seguro de saúde, né? Então, para chamar uma ambulância é R$ 2.000, é US$ 2.000 para chamar uma ambulância. Então não Nossa. tem nada, não tem assistencialismo. Então você trabalha e você adquire as suas coisas. Por exemplo, lá não tem atestado. Não tem atestado, se eu tô doente, eu fico em casa 3 dias e não vou receber por isso, entende? Não tem décimo, não tem férias, né? Falando em leis trabalhistas, né? Claro, a, é, o pessoal dos Estados Unidos eles são muito capitalista e tudo isso, mas não tem esse assistencialismo, sabe? Então isso é uma questão de cultura mesmo, sabe? Ganha-se bem quando tu tá nativa. Isso, Se tu ter que se encostar, não tem. aí lascou. Aí, É lascou. isso. É isso O que mesmo. entra à tona é a questão que tem que ser muito organizado, né? O trabalhador mesmo americano, ele tem que ser organizado, porque ele tem que guardar o dinheiro, primeiramente, para pagar o seguro-saúde, que é quase igual que a gente paga o aluguel, energia elétrica, tem que pagar o seguro. Sim. Se você não tiver seguro e ficou doente, é complicado, né? Uma cesárea hoje para ter um bebê nos Estados Unidos é US$ 150.000 uma Nossa. cesárea. Imagina R$ 600.000 aqui para nós, um procedimento que o SUS faz todos os dias e aos montes aqui para nós. Então, realmente, lá é assim, tem que ter disciplina. Povo americano que a classe média que está bem tem que ter disciplina. Disciplina, inteligência financeira, né? Inteligência financeira. Educação, inteligência financeira. Isso. Muito legal. Povo lindo do meu coração, para a gente fechar com chave de ouro, a pergunta: o que mais marcou Sandrão, o que mais marcou Ju, essa experiência, esse passeio, essa viagem, essa visão que foi visão família, visão diversão, mas também a visão empreendedora para poder compartilhar, replicar isso sim com a gente, né? O que mais marcou essa experiência Disney, Sandro? É, sem sombra da dúvida, sem sombra de dúvida, o que mais marcou foi estar junto com a família, unido, nós quatro, eu, a Jussiara, a Tainá e Luma, todos os dias juntinhos. Nossa, Ficamos no mesmo quarto, tinha duas camas
e esse calor, estar junto, nós quatro, para mim é encantador em qualquer lugar do mundo, independente da Disney. Então, de certeza, o que mais marcou foi a presença da minha família ao meu lado o tempo todo. Eita, que legal, cara. E eu tenho certeza que se eu estivesse eh, no Nordeste, na Disney, na Suécia, na Grécia, eu estaria muito bem, porque estaria do lado da minha família. Mas, de fato, falando dos Estados Unidos, da Flórida e da Disney, é muito encantador e quero sim voltar muitas vezes. É, e é algo que ficou marcado para mim também foi o quanto é bom morar no Brasil. Quanto é bom e dá saudade desse calor, esse calor humano, esse calor ser recebido com almoço na casa da minha mãe, porque lá é muito fast food, muita comida industrializada, e aí a gente falou, deu umas dicas para a mãe por telefone. Quando chegamos já estava tudo o banquete pronto. Já à noite, no mesmo dia, no Brasil, tinha na casa da minha sogra o aniversário dela, e aí tinha uma cervejinha, um churrasco. Isso não tem preço. Então, assim, é muito bom ir e voltar é tão bom quanto. Eita, É, nós. E é. aí, João? Acho que Que mais marcou o que essa mais experiência? marcou essa experiência, falando da Disney, foi essa jornada do cliente lá, sabe? Essa experiência do cliente lá. A gente trouxe muitas lições e uma delas aqui nada não tem magia, né? É disciplina, é processo, são pessoas. E que também eu digo que em algum momento lá eu realmente senti que aqui acontece a magia, tá? Aqui acontece a magia, porque como o Sandro comentou, é esse calor humano, né? E aqui do Brasil, esse jeito nosso de fazer as coisas, sabe? A gente tem muito que aprender, com certeza, né? Para talvez a gente não ser tão assistencialista, para a gente ser um pouco mais, ter mais autonomia, né? Mas com certeza, como é que se diz? O melhor do Brasil é o brasileiro, né? E como um todo, assim, esse apoio que a gente teve para ir, né? O apoio de todo mundo, da nossa equipe aqui da CIGETEP, porque ainda quando a gente voltou, eu comentei com eles que quando a gente começou a CIGETEP há 10 anos, né? Era eu e o Sandro lá no começo, então nós que vendia, nós implantava, o Sandro desenvolvia. Foi uma das coisas que eu nunca fiz nesses devs foi desenvolver, porque programação não é comigo, né? Mas os demais eu fazia tudo. E a gente já tinha feito alguns passeios em família, mas principalmente o Sandro, que era do desenvolvimento, ele nunca podia estar 100%, porque ele estava sempre atendendo um desafio lá, um chamado, então ele nunca podia estar 100%. E nessa viagem ele estava 100%. E, e, né? E tudo isso realmente não posso emocionar. Por todo esse apoio que a gente teve, sabe? É, a valorização da nossa equipe e dos nossos familiares, porque eu acho que para mim quase impossível era a gente poder viver isso assim intensamente. Isso para mim, eu pensei, não vai acontecer, né? E acontecer, tá? Essa, para quem está assistindo a gente agora, esse momento de emoção, essa é a magia CIGETEP, não é a magia Disney. É a magia CIGETEP de dar esse suporte, de dar esse alicerce. É a magia de uma equipe que é bem treinada, de uma equipe consciente, de uma equipe autossustentável, que permite que a gestão tenha esse momento, né? Esse momento mágico, e o negócio está acontecendo, o negócio está rodando, tão bem quanto. E é muito intenso o Sandro Ju tá lá e ter essa segurança de que aqui em casa, aqui no Brasil, o negócio está acontecendo. Porque o meu Sim, time sabe sim. que tem que fazer acontecer. O mesmo desafio nosso era da equipe. A gente não falava com a equipe, eles não falavam com a gente, mas a gente estava ali, né? Sempre Sim. acompanhando e, e, e daí, né, tudo acontecendo sem, né, agradecer a todos da equipe CGTEP, né? Eu vou dizer, talvez citar o nome, se eu citar qualquer nome aqui, eu vou estar sendo, né? Porque todos, né, muito envolvidos. O Telêmaco, que é o nosso sócio, estava em todas as áreas também apoiando. E até ele deu a dica: vamos sair mais de férias, para um entrar na área do outro, para ter essa visão diferente.
E também, assim, ó, o fato de toda a família minha, toda a nossa família tá envolvida, né? Quem levou a gente até no aeroporto foi meu irmão, sabe? Então, esse sentimento, assim, ó, puxa, eu quero o bem do outro, a gente recebe, né? Tem a ver com amor, né, Tem a João? ver com amor, sabe? E a gente sentiu isso de todos, tá? Todos, de toda a nossa família e o apoio, né, Sandro? E a família CGTEP, né? Com certeza. A senhora começou a se emocionar, eu me deu um calor, como eu disse lá, né? Mas, de fato, essa emoção, ela não é por nada, é mais uma questão de gratidão, né? É o orgulho de ter pessoas fantásticas ao nosso lado, tanto aqui na CGTEP, quanto na família, como a Jussara falou, os nossos cachorrinhos em casa, todos os dias recebendo amor e carinho, É verdade, seja da minha mãe, seja do meu genro, que é lá dormir com os cachorros, e tá tudo certo. é verdade. Então, assim, a gente não consegue nada sozinho, né? E eu até digo, cada um que se envolveu nessa nossa história, que ajudou, que torceu, participaram disso, sentiram essa energia junto com a gente, sabe? E eu espero que muitas pessoas possam realizar os sonhos. Então, às vezes a gente diz assim para os donos de empresa, né, que a gente atende, faccionista, confecção, ah, você tem que desenvolver a equipe porque você também tem que tirar as suas férias, você também tem que desligar um pouco. E a gente não fazia muito isso na casa de Ferreira Espeto de Pau. E agora eu vou dizer que a gente concretizou muitas coisas que eram apenas sonho e que a gente Muito bom. com Povo lindo do meu coração, é uma honra para mim estar com esse casal incrível que eu admiro demais, que eu respeito demais. Foi um momento diferente do CosturaCast, né, onde a gente absorveu o conhecimento e práticas de uma experiência que eles tiveram. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. Eu vou falar por eles agora de que se você tem alguma dúvida com relação à experiência Disney, à cultura Disney, invade o direct deles lá, vai lá no direct, clica, vai, faz pergunta e bombardeia eles de questionamentos que com certeza eles estão prontos para responder vocês, para dar essa orientação, né? E tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu vou deixar com a Ju e com o Sandro agora para fechar. A minha parte está feita e missão cumprida. Estou muito feliz aí de mais uma vez ter tido a oportunidade de estar com esse casal incrível, de estar com a CGTEP em mais um CosturaCast, né? É isso aí. Então, quero agradecer também, principalmente a você, Everton, né, por ter aceito o convite de estar aqui, Sempre um de prazer. ser nosso parceiro, né? Para nós é um grande orgulho, a gente sabe do trabalho que você faz, desse entusiasmo, e a gente sempre quer ter você perto, né? E também quero, né, gratidão por tudo isso que a gente viveu. Eu espero que você também viva os seus sonhos e a gente está aqui para apoiar e para incentivar. Eita, então vamos dar uma salva de palmas para quem está assistindo a gente É aqui isso agora, então. aí. Obrigado, galera. Sonhe alto, acredite nos seus sonhos, que tudo dá certo. Um forte abraço aí da equipe CGTEP. Valeu. É isso aí.